importante. Mas, infelizmente, nós sabemos que por conta do pecado, as coisas mudaram. Mas os planos de Deus para conosco, essa é mulher, complemento de Deus, assistente, mulher forte, não mudou. Talvez nós é que não sabemos usar o nosso potencial de mulher. E essa mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que está lá no livro de Gênesis, logo nas primeiras cartas, na carta de Gênesis 1:27, vai dizer: foi constituída a imagem e semelhança de Deus. O 2:2 vai dizer acerca de onde ela foi tirada, como ela foi transformada e o poder que nós exercemos. Hoje em dia ouvimos falar muito, Vanésia, em empoderamento. Mas muitas delas estão usando o seu empoderamento assoberbadamente, sem sabedoria, sem discernimento. Nós podemos ser muito mais do que empoderadas. Podemos ser mulheres cheias da unção do Espírito Santo. Mas para isso, Viviane, é necessário tomarmos posse. E Jesus chega para todas, independente das circunstâncias que você está vivendo. E nesta manhã aqui nós vamos estar falando de uma dessas mulheres que teve a oportunidade de estar com Jesus face a face. Porque como ela, nós só ouvimos falar de Deus. Algumas tiveram o privilégio de estar face a face com Deus, andar com Deus, ser abençoada. E uma coisa, foi o ministério feminino que auxiliava ao Senhor Jesus aqui na terra. Eram essas mulheres que eram mulheres de homens afortunados, que faziam com que o Senhor pudesse ter recursos de transitar. Eram elas que cuidavam de Jesus, não eram os homens não, eram elas. E essa mulher que fez parte da vida de Cristo aqui na terra, relatado aqui na terra, se encontra no Evangelho de João. Eu convido vocês a abrirem as suas cartas no Evangelho de João, capítulo 4. E essa mulher, muitos a conhecem como uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana acostumada, né? Aí diariamente num determinado local, numa determinada fonte. Em um dia tão especial, um dia comum, mas um dia tão especial para a vida dela. Tem dias que nos marcam, né, meninas? O nosso primeiro namorado, o nosso batismo, o dia que aceitamos a Jesus, até mesmo o dia da traição, ou o dia que nós viemos a gerar uma criança, parir mesmo. Tem dias que em nossas vidas são especiais. O dia do casamento, o dia do primeiro aniversário, quando fez 15 anos, quando conseguiu se formar, quando entrou na faculdade, quando se formou. Tem dias que em nossas vidas eles são especiais, comum, um dia como outro qualquer, mas ao final dele nós vamos ver que ele foi um dia especial, Tati. Não foi diferente na vida dessa mulher samaritana. Não diz o nome dela, mas diz a origem dela, que ela era uma mulher samaritana. Vamos lá? 4:6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a 6ª hora. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como? Sendo tu judeus, me pede água de beber a mim, que sou mulher? E samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus responde a ela e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus
E quem é que te diz, dai-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu tens com que tirar do poço fundo, pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, e seus filhos, e seus animais, seu gado? Jesus responde, sim. Qualquer que bebe desta água, tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, porque não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, e o que agora tem não é teu. Isto disseste verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste mundo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que agora vem, em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim os adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, olha o que a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha que revelação maravilhosa, nem a todos Deus fez isso. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu falo contigo, mulher. Vamos pular agora para o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não era o que eu gostaria de ouvir, mas tudo o que eu tenho feito. Saíram, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, eu vou dar uma pausa, porque não seria aqui. Eu vou pular agora para o 39, que diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse que tudo quanto tem feito. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse ali mais alguns dias, 2 dias. E muito mais creram neles por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos nele, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora, eu vou pedir para que cada um agora se reporte a ser aquela samaritana. Aquela mulher que diariamente ia retirar água daquela fonte que para os samaritanos era algo sagrado. Aqueles dias, 700 anos depois, aquele poço ainda jorrava bela água.
E geralmente eu acredito que toda a cidade, todas aquelas pessoas que estavam ali naquela região, porque aquela região ficava ali em Samaria, na cidade de Sicar, e aquele povo, aquela população que naquela região ficava ali, iria retirar a água. Mas se nós formos observar, Sandra, o horário que aquela mulher retirava a água, geralmente eu creio que ela sempre estava só. Ela não queria ninguém por perto. Por que será? Que ela ia tirar água no horário em que ninguém ia. Aqui está dizendo que é a sexta? Então no horário hebraico era mais ou menos às 12 horas, meio-dia. O sol estava a pino. Eu acredito que muitas das mulheres casadas, mães de família, crianças, pais, iriam ou na manhã, quando o sol estava ali nascendo, dia fresco, ou no final do dia. Mas aquela mulher, ela ia justamente, Ivan, num horário em que não tinha ninguém, porque ela não queria encontrar ninguém. Sabe por quê? Por causa dos olhares acusativos contra aquela mulher. Tinham acusações contra aquela mulher. Para muitos, aquela mulher deveria estar fora da margem da nata, da sociedade das mulheres que ali estavam. Jesus faz, vou passo a passo, não vou atropelar. E Jesus que sai da Judeia, porque teve um conflito ali entre os fariseus. Os fariseus estavam preocupados, porque estavam achando que Jesus estava batizando mais do que a João. E aí chega aquela notícia ao ouvido de Jesus. Jesus, para evitar um conflito, sai de onde ele está para a Galileia. Só que ele precisaria passar ali pela província de Samaria. E quando ele sai dali evitando o conflito, os seguidores, os discípulos dele vão para a cidade comprar alimento. Jesus fica, mas estava cansado, como a própria Bíblia nos diz. Que Jesus cansou, sentou-se ali, naquela fonte, naquele poço, naquele mesmo horário que aquela mulher samaritana estaria vindo. E Jesus ali sentado, mas Jesus é onisciente, Jesus sabia de todas as coisas. Jesus não faz nada por fazer, não existe isso. Ele faz tudo com muita sapiência, com muita sabedoria. O dia de cada um aqui para que Deus venha agir. Se ele já não fez, prepara-te, mulher, porque ele vai fazer. E quando aquela mulher de longe avista aquele homem, ela já deve ter dito: ai meu Deus, o que é que aquele homem está fazendo ali no poço onde eu vou? Eu já venho um horário para não ter ninguém, tem aquele homem ali, meu Deus. Puxa, já foi toda desconfiada. Mas ela foi. Quando chega ali, os samaritanos eram considerados impuros porque havia uma mistura. Depois da divisão, principalmente de muitas coisas que aconteceram, os reis que tomaram aquela cidade a repovoou com outros povos. Então os judeus remanescentes que ficaram ali acabaram tendo contato com outras mulheres, tanto homem quanto mulher. Então já não eram hebreus puros, judeus puros, já eram misturados. Então por isso os judeus limpos os consideravam impuros. E não se falavam, eram inimigos. E aí o que acontece? Jesus se reporta àquela mulher e diz: dai-me de beber. Aquela mulher deve ter tomado um susto tremendo. Oxe, mulher, que já tinha estigma de ser mulher, e ainda samaritana, você está me pedindo água de beber? Jesus disse: estou. Mas o senhor não tem vasilha que eu possa pegar a água? Jesus estava dizendo a ele: eu quero usar o que você tem. Eu quero que você use o que você tem. E aí Jesus disse: quero. Mas eu não estou entendendo. Nós não nos falamos, você não deve falar comigo, porque vocês se acham melhor. Antes, os nossos antepassados adoravam os nossos pais adoraram a Deus aqui. Agora não, agora vocês acham que eles devem adorar lá em Jerusalém. E aí Jesus, ela vem ensinando aquela mulher de forma simples. Um dia simples. Aquela mulher estava ouvindo a voz de Cristo.
Aquela mulher foi sábia o suficiente para dialogar com o homem, porque até hoje nessa região é proibido mulher falar com o homem. Primeiro ela anda toda coberta. Quem fala por ela é o homem, seja pai, seja sobrinho, seja o avô, mas não era ela. E ela estava mantendo um contato tete a tete, só que ela não sabia que aquele homem que estava ali era o Messias que ela já tinha ouvido falar. E inclusive, Milena, diz a Jesus: olha, nós aqui aguardamos o Messias, e quando ele vier, ele vai descortinar, ele vai mostrar tudo para nós. E Jesus lindamente e maravilhosamente se revela a ela, dizendo: eu sou o Cristo. E além dele fazer isso, ele diz: cadê o seu marido? Jesus poderia perguntar a ela qualquer coisa. Qual é o seu nome? Mora aqui? Me conte sua história. Jesus faz uma pergunta àquela mulher chave. E é aquela chave que Jesus resolveu abrir o coração daquela mulher, porque era ali que tinha a trava dela. Aquela mulher, ela tinha sérios problemas, porque como ela mesmo diz, eu não sou casada. E para a época, uma mulher não ser casada e não ter filhos era humilhante. Era uma derrota. Já era mulher samaritana, não tinha um marido, alguém que cuidasse dela. Quem é esta mulher, nos dias de hoje, que não quer um homem cuidando dela? Muitas vão dizer: eu não preciso, como eu, infelizmente, na minha tremenda ignorância, já disse. Mas quando nós descobrimos qual é o papel da tal da Ezer, complemento de Deus, mulher auxiliadora idônea. Por que será que muitas mulheres você vê sorrindo de orelha a orelha? Porque são mulheres que puderam ser privilegiadas com varões que sabem o seu papel de homem. E essa mulher, que já tinha tido 5, e estava com outro, e que Jesus disse que não é seu. E aí você não sabia se era um namorico, se era uma pegação, ou se era de outra. Você não sabe. A Bíblia não deixa explícito. A única coisa que Deus diz: olha, e o que tem agora não é seu. Ele não diz se era de alguém, se era só um casinho, não sei. Mas Deus consegue mar a chave para abrir o coração daquela mulher. E ela foi sincera com Deus, a ponto de Deus dizer: o que você fala, mulher, é verdade. Bem falaste, mulher, bem falaste. E isto disseste, como ele diz ali no 18, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste em verdade. Olha o que ela, quando ela vê que aquele homem que estava ali conversando com ela já percebeu que ele não era um homem qualquer. E ela diz: tu és profeta? Olha o que ela diz: tu és profeta, no 19. E aí ela relata: os nossos pais, como já foi dito aqui, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar? Aí disseste Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás. Vós adorarás aos que não sabem, nós adoramos o que sabemos. E aí Jesus diz: a hora vem, e é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, ou seja, Jesus está procurando esse Pai, Filho e Espírito Santo que adorem em verdade. E no 25, a mulher diz: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo, vem. E Jesus se revela de uma forma sobrenatural para aquela mulher. E o Jesus vai fazer algo com aquela mulher que ele disse no 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, ou seja, daquela água do poço, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela fonte de água que vai soltar.
No livro de João 7, vai dizer lá que vai do ventre, vai jorrar água. Gente, é a unção, é a presença, conforme nós lemos aqui no nosso tema. Porque para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher ela começa a se ligar. Ela não está distraída. Quantas mulheres, Tati, estão aí despercebidas, distraídas? Ela começou a se ligar. Na verdade, quando ela viu aquele homem, todos os sentidos delas já foram aguçados. A visão, o olfato, a audição, o tato, tudo ficou alerta. É assim que nós temos que estar alerta 24 horas. Porque no momento exato que a sua bênção chegar, que a unção do Espírito Santo chegar na sua vida, Ana, você vai estar ligada, Mose. E ela estava ligada. Ela já tinha ouvido falar do Messias. Mal sabia ela que o Messias, Milena, estava na frente dela naquele dia tão comum, mas tão especial para ela. A ponto daquela mulher, ao ouvir o que Deus tinha falado dela, da vida dela, ela não estava ali procurando revelação. Ela não ficou empolgada quando Jesus disse a ela a verdade da vida dela. Ela não ficou empolgada, porque ela ficou empolgada, mas ela não ficou preocupada em saber: peraí, Jesus, eu vou casar? Eu vou ter um varão? Esse homem é para mim? Não, me diga aí o que é que vai... Ela não ficou preocupada, já que ele era um profeta, ele sabia de tudo. Ele era um homem usado por Deus. Não foi isso que ela fez. Ela percebeu que aquele homem sabia algo da vida dela, que ela nunca tinha contado. E ela resolve fazer algo sobrenatural. Ou seja, enquanto ela estava no plano natural, no plano humano, ela estava tendo aquele diálogo a dois. Mas quando ela foi para o plano sobrenatural, ela disse: eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas isso que está me acontecendo, porque é algo diferente. Porque as pessoas naquele local estavam esperando o Messias. E podia ser qualquer um. Ela não recriminou. Ela não usou de preconceito. Ela não usou de vãs palavras. Ela passou a ser aquela mulher que a Bíblia quer que nós sejamos. E ela sai, volta para a cidade e vai falar com quem? Com os homens e mulheres moradores daquela cidade, a respeito daquele homem que estava na fonte, que para eles era algo sagrado, algo divinal, algo feito por Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que Deus criou pelo poder da palavra todas as coisas. E haja luz e houve luz. E haja terra, houve terra. E haja aves no céu. E haja animais domésticos e selvagens na terra, assim houve. E haja as feras, as bestas no fundo do mar, e assim houve. E haja planta, tudo. Aquela mulher sabia que o nosso Deus era criador de todas as coisas. E além disso, ele usava homens na terra. E tinha a promessa que o Messias viria para salvar aquele povo. Com eles mesmos. E com Deus. Ela sai, vai à cidade, anuncia. Ela passa a ser uma anunciante das boas novas. Vem ver aquele homem. Gente, vocês não vão acreditar. Eu estava agora na fonte pegando minha água. Quando eu me deparei com um homem, eu achei que era meio estranho. Mas a gente começou a conversar e ele começou, Vanessa, a falar coisas da minha vida. Ele começou a dizer coisas que só eu sei, mais ninguém, porque eu não tenho coragem de revelar para uma pessoa igual a mim os meus segredos. Como muitas de nós, Nil, não tem coragem de se abrir com uma amiga. Ou até mesmo com o seu líder aqui na igreja, porque não confia mais no homem. Porque já apanhou tanto da vida, Milena, que não consegue abrir o coração. Mas aquela mulher, ela teve uma oportunidade de abrir o coração para a pessoa certa. É disso que nós precisamos. Mulheres que ouvem a voz de Deus
não teme? Ela poderia muito bem, Vanésia, ficar quietinha, voltar para casa e não dizer nada a ninguém, mas aquilo trouxe para ela algo. Aquela mulher foi cheia, água viva começou a brotar daquela mulher, porque ela teve vontade de falar daquele Deus único, do Deus que é o Todo-Poderoso, e nós não sabemos muitas vezes, minha amada, quem é esse Deus. Às vezes, como ela, estamos esperando algo que vai acontecer e já está. A hora vem, não, Suzy, a hora não vem, a hora já é. Pegue a visão, porque já é. Não fique achando que vem, ela chegou. E quando ela chega, você não pode perder a oportunidade. Eu acredito que para aquela mulher foi muito doído quando Jesus disse a ela que já sabia daquele segredo para ela, porque devia ser uma vergonha. Mas isso não foi motivo, Tati, para parar aquela mulher. Muito pelo contrário. Ela foi uma propagadora da palavra de Deus ali naquela cidade de Samaria e nos deu uma lição. Enquanto o homem está querendo separar, Jesus está dizendo, eu quero juntar. Enquanto o homem está dizendo, eu quero usar de preconceito, de palavras vãs, Jesus está dizendo, eu quero a verdade. Eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes nós vamos estar no pecado, como aquela mulher estava. Mas isso não limita o poder de Deus na nossa vida. Porque Deus é tremendo. Deus está dizendo, eu quero que vocês me sintam dentro de você. Eu quero que vocês sintam um desejo de falar de mim para qualquer pessoa. Seja para um amigo, para uma mãe, até para um ateu, não interessa. Eu quero que você fale, mas não é falar de qualquer jeito. Não é chegar só entregar um folhetinho. Não é chegar e dizer, Jesus é bom. A pessoa tem que sentir dentro do seu ventre. Vamos lá no livro de João 7. 37. Que vai nos dizer, Rose, 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Gente, quem tem ventre somos nós, mulheres. Nós sabemos a importância desse órgão vital em nossas vidas, em nosso corpo. Porque de lá gera vida, de lá sai a vida. E olha o que ele disse. E isto disse ele do Espírito Santo, havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, pois ainda Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas nós vamos saber que lá em Atos, o Espírito Santo desceu, menina. E o véu que nos separava, já não nos separa mais, Dalva. A comunhão é tete a tete. O Espírito Santo está dentro de nós. A presença de Deus está em nós. Só que nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. E muitas vezes, nós estamos nos deixando perder por tantas coisas. Às vezes é uma briga familiar, é um desentendimento. Seja com o marido, com o irmão, com a mãe. Às vezes é no trabalho. Ah, meu chefe é um diabo, é um satanás. Às vezes a minha colega de trabalho, ele é o canal de morte, não de vida. Às vezes o meu filho, meu Deus, porque o Senhor me deste ele, Deus lhe deu porque é para ser seu. Não interessa. Deus, até certo ponto, lembra do que foi que ele disse a Paulo? Paulo tinha um espinho na carne e Paulo já tinha pedido várias vezes a Deus. Não tinha, Milena? O que foi que Paulo pediu a Deus? Tirar o quê? Tira o espinho de mim. Deus, eu aqui sou, é Cris. Ah, Paulo, pare. Minha graça te basta. Gente, é muito forte, é muito sério. A irmã Alessandra vai entender muito bem do que eu vou falar agora. Tem pessoas que têm problemas sérios nos ossos, na coluna. E é dor de morte. Tem hora que você acha que você vai ser sugado.
Tem hora que você acha que não vai suportar. Deus diz, levanta da cama, gemendo e chorando, mas caminhe. A palavra de Deus vai dizer, se seu olho te faz pecar, arranque o olho. Se é o braço, arranque o braço. Gente, nós não podemos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. Tem momentos em nossas vidas que o nosso corpo ele está debilitado, mas a alma e o espírito estão intactos. Vai ter momento que seu corpo vai estar perfeito, mas sua alma dilacerada. Vai ter momento que seu corpo e sua alma vão estar legal, mas o seu espírito não vai ter comunhão com Deus. Enquanto a samaritana estava no mundo natural, ela não percebeu. Mas quando ela foi para o divino, o espiritual, a visão dela mudou. Mudou a tal ponto, Tati, dela querer falar daquele homem para outras pessoas. Ela não foi egoísta em guardar Cristo para ela. Ela foi compartilhar. E como disse Rose ontem, não foi uma fake, foi verdade. Precisamos compartilhar sim. Precisamos compartilhar sim. Tudo aquilo que nos eleva perante ao Senhor. Olhei para o alto, para os montes, para o céu. De onde vem o meu socorro? De onde vem o nosso socorro, Nil? Dos céus, vem de Deus, não vem do amigo. Não vem de falsas esperanças como vacina, tem que tomar vacina, tome sim. Mas a nossa expectativa de vida não vai estar toda na vacina, Vanésia. A vacina não vai me tirar dos meus problemas. O político poderoso que eu conheço, ele também não vai me ajudar, porque ele é humano. Aquele empresário bom que me prometeu emprego, não é ele que vai mudar a minha vida. Aquele médico que está dizendo que o meu procedimento cirúrgico vai dar certo, não é ele. Eles são só instrumentos usados por Deus. É o meu negócio, é minha loja. Não é a sua loja, Mi. Não é. São só instrumentos usados por Deus. Não é o marido que você tem, Tati, maravilhoso de Deus, que faz tudo glória a Deus, mas não é Ele, é Cristo. E nós precisamos entender. Não é o trabalho dos sonhos. Eu ganho muito bem. Ticket, alimentação, transporte, o plano dos sonhos. O plano que até se precisar, o helicóptero vem me pegar na minha casa para levar no hospital. Pronto, eu também não é esse. Porque enquanto nós estivermos pensando assim, haverá sempre um vazio dentro de nós. E só quem cobre esse vazio, bela é Ele. Mas nós precisamos aprender a ir buscar. O Senhor mesmo faz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu tenho um livro de anatomia da minha irmã, né? Que ela é da área de saúde igual a você, Vanésia. E aí estava falando do corpo humano. Discriminado, né? A parte digestiva, a neurológica, tudo, né? E aí veio para a parte do coração. E aí eu fui lendo, né? Eu precisava preparar um relatório, um artigo que eu estava fazendo. E aí eu vi lá que no nosso coração tem algo chamado átrios. E eu vi, eu disse, nossa, eu já vi essa palavra na Bíblia. No templo de Deus, o átrio de Deus é um espaço, um lugar onde nós devemos adorar, cultuar. Sabe o que eu disse a Deus? Eu disse, Deus, eu quero que esse espaço no meu coração seja preenchido por você. Gente, no nosso coração tem um espaço chamado átrios. Está lá, eu vi lá o coração lá, lindão, átrios. Eu lembrei do templo. Do templo, Tati, sabe por quê? Porque diz que no templo tem um lugar santo e o santo dos santos. E nesse lugar santo dos santos era cheia da presença de Deus. É isso que eu quero para mim, mas eu desejo para você. E não vou negar, o bicho está pegando para o meu lado. O bicho está pegando. O negócio está sério. Tem dias que eu acho que eu vou ficar doida, maluca. Não vou aguentar. Aí ele deixa eu passar a labuta, a peleja. Aí no outro dia ele me faz sorrir. Ele me faz sorrir. Eu disse à minha filha agora pela manhã, para mim esse congresso está sendo um dos melhores. Porque eu estou com desejo de Deus. É desejo de Deus. E quando eu vi a irmã Ana ali, eu abracei, tive vontade de chorar. Irmã Olinda, eu sempre ligo, irmã Dalva também. Tem irmãs aqui que eu encho o saco, ligo, falo. Milena, encho o saco. Ritinha, de vez em quando, Van.
Milena, a gente se fala sempre porque é do ministério. E eu senti, Vanessa, alegria. Eu disse, oh Deus. Quando eu disse aquela palavra ontem que às vezes a gente chegava aqui à igreja, né, Milena? Mas foi nesse, Sandra, que eu estou ouvindo Deus falar comigo. Porque eu estou sentindo falta dele. E falta dele é falta dos irmãos. Até do pau comer entre a gente passa a sentir falta. Porque a gente só dá valor quando perde. Não vamos deixar a gente, Cristo, chegar para a gente dar valor a Ele. E, gente, eu vou dizer, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar. Parece que quando você quer mais se firmar com Ele, aí é que os pecados, parece que você acha que eles se superam. As coisas acontecem. Só que eu aprendi uma coisa aqui com as meninas, no culto de oração, que eu tenho sentido falta. Mas quando eu acordo, parece que minha perna fica na cama. Eu não consigo. E junto com elas aqui na leitura da palavra, eu aprendi que a vingança é dele. E tem muita gente, Sandra, aqui na terra, querendo usar das próprias mãos para se vingar de qualquer coisa. Ah, o irmão me feriu, ele vai ver. Ah, a irmã me feriu, ele vai ver. Ah, o meu chefe me demitiu, injusta causa, ele vai ver. Gente, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o pau vai continuar acontecendo, viu, minha irmã? Você que é nova aqui na igreja. Mas Deus, Ele nos enche de uma forma tão maravilhosa que Ele começa a fazer coisas que você disse, ah, isso aí só quem faz é Deus. Ou seja, enquanto a gente está limpando a casa, a gente está botando o lixo para fora. E quem bota esse lixo para fora é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é o nosso Deus Jeová. Salmo 83, 18 diz, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Vamos tomar posse desse Deus maravilhoso. Eu vou generalizar aqui. Eu sei que todas estão aqui gemendo e chorando. Cada um no seu nível. Umas no nível mais alto, outro meio, não interessa. Mas todas estão gemendo e chorando. Mas Cristo está dizendo, vocês são minhas complemento de Deus. E o inimigo não vai deixar barato. Olha o nome inimigo, ele não vai deixar barato. E se tiver de usar da força, use da força do braço de Deus. Se tiver de se vingar, deixe Deus se vingar, deixe Deus lhe justificar, deixe Deus. E outra coisa, mulheres que ouvem a voz de Deus, não fica sem perna, não fica sem braço, não fica sem cabeça, não fica só com o pescoço, ela fica intacta, toda acabadinha, mas fica intacta. Mulheres e Deus, gente, aprendam. Deus, ele fala, Mara, de várias formas. Diz que até uma mula, né, Milena, falou lá nas Escrituras Sagradas, não foi isso? Jesus disse, se vocês não pregarem por mim, até as pedras clamarão. Gente, quando é Deus, você sente. E quando dói é porque é Ele mesmo. Mas depois você sente-se suave. Presta atenção na palavra de Deus. O Senhor disse a Marta, 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 anda muito agitada. Não está me ouvindo? Maria escolheu a boa parte. Vamos ser como Maria, ouvir. E às vezes Deus vai usar um irmão. Às vezes vai usar a chuva, o sol, a criação dele, ele vai usar. Escute. Joga fora a soberba. Quem não ouve conselho, ouve um ditado, coitado. Não deixe para ouvir o coitado, escute o conselho. E eu agradeço a minha rica e abençoada oportunidade nesta manhã. E chamo aqui Vanessa e Milena para fechar. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Palavra tremenda
né? Que eu estou me tremendo até agora. Porque a melhor empolgação, ela vem do Senhor. Muitas das vezes ouvimos pregações de 1 hora, de 1 hora e meia, mas muitas das vezes não nos edifica tanto como aquela empolgação, aquela mensagem que vem do Senhor. São palavras breves, mas são palavras edificadoras. E aprove o Senhor a usar a Cris, né? Cristiane Passos. Cris é um apelido carinhoso que temos por ela. E assim, aprove o Senhor escolher e falar conosco nesta noite. Tudo que foi dito, falado, clamado, através dela, que foi um instrumento do Senhor nesta manhã, foi para a edificação de nossas vidas. É o que nós precisamos. Assim como aquela mulher samaritana, ela ouviu a voz de Deus. Eu sei que nós também, mulheres, pecadoras, falhas, mas também fortes, mas também saudáveis, cheias de sabedoria, ricas de conhecimento, não dada pelo homem, não dada pelo que falamos aqui, mas pelo que vem do Senhor. Nós estamos de pé. E nós podemos a cada dia ser melhor do que ontem. Ontem eu fui uma mulher, hoje eu sou outra. Amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Eu sei que muitas das vezes é difícil ouvir a voz do Espírito. Eu sei que muitas das vezes queremos só ouvir a voz da carne, porque achamos que é a voz da carne que vai resolver. A voz do Espírito, ela pode demorar, mas ela é resolutiva. E a resolução dela é só vitória, é só conquista. E muitas das vezes a voz da carne, do homem ou da mulher que venha falar conosco, ela pode não resolver aquilo que eu tenho para resolver, aquilo que eu preciso alcançar. E eu louvo a Deus pela vida de Cris. Eu louvo a Deus pela vida de muitas mulheres, porque hoje ela está aqui, mas amanhã pode ser você. Porque o dom que Deus tem para a vida dela, muitas também aqui têm. Mas precisamos nos permitir para que esse dom ele venha a ser exercido. Congresso de 2021 tem sido ela a abençoar. Como teve ontem também a nossa irmã Rose. E à noite terei outras que estará assim trazendo o maná de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos estar nos colocando de pé e agradecendo a Deus por esta manhã abençoada, né? Por esta manhã edificadora, porque eu tenho a certeza que não sairemos daqui como entramos, mas sairemos regozijadas, mulheres cheias de Espírito, mulheres selecionadas pelo Senhor. Eu sinto uma alegria tão grande, porque eu sei que eu fui escolhida um dia, né? Eu sei que as irmãs estavam sentindo minha falta, a distância foi grande, as lutas foram enormes, né? Foram tenebrosas, mas vencemos. Mas estávamos distantes da carne, mas do Espírito jamais. Porque eu tenho a certeza, né? Que como diz aquela música, que se tranque no seu quarto. Dentro do nosso quarto, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, aonde pousamos o nosso pé, ali o Senhor está. Sinta o desejo de onde você está. A pessoa, ou o grupo, ou quem esteja ali, diga assim: não. Quando fulana está, existe paz. Quando fulana está, ali existe alegria. Mas essa alegria não vem de nós, carne, mas vem do Espírito. Porque desejamos ter ela, e quando desejamos ter ela, Deus transborda em nossas vidas de tal maneira que nem sentimos que aonde estarmos, ali está a paz. Que o nosso lar, mulheres, venha a ser um pedacinho do céu. Que possamos ser as princesas do nosso lar. É difícil, é árduo, porque as lutas é grande.
mas Deus, Ele é maior. E agradecemos a presença de todas aqui. E à noite estaremos aqui novamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor e compartilhar que Jesus é a única esperança. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por esta manhã, meu Pai. Por esta manhã que o Senhor nos permitiu. Uma manhã diferente. Uma manhã no qual o Senhor abraçou os nossos corações de tal maneira, meu Pai, que nos encheu de ânimo, que nos encheu de alegria, que nos fortaleceu, meu Senhor, a dizer em nossos ouvidos que somos mulheres abençoadas. E mulheres abençoadas, elas abençoam, meu Senhor. Mulheres abençoadas, elas conclamam e clamam e demonstram que o Senhor é Deus. E que possamos ser, Deus, abençoadora. Oh Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por nos permitir estar de pé. Estarmos com vida e saúde. E sermos mulheres, meu Senhor, deste ministério. Mulheres da IBFV. Mulheres, meu Senhor, que o Senhor, ó Pai, lapida todos os dias. Deus, o nosso vaso, ele não está pronto, mas o Senhor modela, meu Senhor. E nesta hora eu quero te pedir se existem vasos aqui rachados. Se existem vasos aqui, Deus, que precisam ser modelados, meu Senhor, que o Senhor modele. Que o Senhor modele a minha vida segundo os teus princípios, segundo a tua vontade, meu Senhor. Segundo o teu querer, que o desejo de nossas carnes, meu Senhor, ela seja, meu Senhor, quebrada. E os desejos do Espírito possam aflorar nas nossas vidas. Porque precisamos compartilhar que o teu Filho, que Jesus é a única esperança. Não existe esperança neste mundo terreno, na força humana, mas existe a esperança que é o Senhor Deus. E nós te pedimos, Pai, que a esperança de mulheres saudáveis desta igreja, de mulheres, meu Senhor, comprometidas com o teu evangelho, de mulheres, meu Senhor, que venha desejar de todo o coração ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Essa esperança venha do Senhor Deus, que fez todas as coisas e que por isso estamos de pé. Deus, muito obrigado, meu Senhor, porque a tua palavra ela é tremenda. A tua palavra ela é curativa, ela é edificadora, ela é libertadora. Nós somos mulheres libertas, meu Senhor, porque temos o Senhor Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Porque nós somos fracas diante da carne, mas diante do Espírito, meu Senhor, o Senhor nos fortalece e nos renova todos os dias. Muito obrigado, Pai. Toma este dia nas tuas santas mãos. Vamos agora para os nossos lares. E eu sei, Pai, que as tuas miríades de anjos estão ao nosso redor. E o teu Espírito está sobre o nosso corpo para conduzir tudo aquilo que temos que fazer. E crendo, meu Senhor, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é Deus que faz, que o Deus que opera milagres e maravilhas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela oportunidade de ser tua serva, meu Senhor amado. Nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua santa proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém. E creio, né, que 19 horas de hoje estaremos aqui novamente para compartilhar desta alegria que vem do Senhor. E traga outra mulher. Convide a sua vizinha, alguém da sua comunidade, alguém da sua família, do seu lar, que esteja aqui, para não ouvir nós mulheres falar, mas para ouvir a voz de Jesus. Amém? Deus abençoe a todas.
Sara está com um classificador com os nomes de todas que estão inscritas no congresso. A lembrancinha está lá embaixo e o kit lanche também. À medida que forem recebendo, pode voltar para os seus lares e até o próximo ano, quem não vem à noite. E quem vem até à noite. Deus abençoe a todas. Muito obrigada.